Nós estamos à Tua presença santa nesta manhã, reconhecendo, ó Deus, a Tua soberania, a Tua majestade, a Tua glória, e ao mesmo tempo, ó Deus, reconhecendo o nosso pecado, a nossa miséria, reconhecendo, ó Deus, que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Ó Deus bendito, fala ao nosso coração nesta manhã. Alimenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é suficiente e eficiente para todas as coisas. Ó Deus, abençoa cada adorador que aqui veio nesta manhã, aqueles que estão a caminho, para que possamos, ó Deus, Te adorar em espírito e em verdade. Abençoa, Deus, cada momento deste serviço ao Senhor, para que tudo, Senhor, exalte a pessoa do Senhor Jesus. Também, Deus, toma nas Tuas mãos aquele que de Tua parte nos falará nesta manhã. Seja ele, ó Deus, o Teu instrumento, para a honra e para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Passamos a leitura, irmãos, na carta aos Romanos, capítulo 8, do verso 15 ao verso 17. Romanos, capítulo 8, do verso 15 até o verso 17. Eu convido os irmãos para que juntos nos coloquemos em pé e façamos a leitura da palavra do Senhor. A uma só voz. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Recebemos o Espírito pelo qual clamamos, Abba, Pai. Vamos alegremente entoar ao Senhor o hino 32. Ele é o nosso Pai, o Pai Celeste, que nos perdoa, que nos redime e que nos sustenta. Hino 32. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares.
para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 9. Nesses cultos pela manhã, nós temos falado sobre a oração do Pai Nosso. Na semana passada nós introduzimos, ou no mês passado nós introduzimos com o capítulo 6, do verso 5 até o verso 8, como devemos orar e como não devemos orar, não de maneira mecânica, mas de maneira sincera. E hoje então vamos introduzir de fato a oração do Senhor, com o versículo de número 9, apenas a primeira expressão: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, a maneira como nós nos dirigimos às pessoas diz muito da maneira como, diz muito, na verdade, acerca daquilo que nós pensamos dessas pessoas. Por exemplo, eu me lembro que na minha terra, lá no interior, há 30 anos atrás, meu pai dizia que tínhamos que chamá-lo de senhor e a minha mãe de senhora. Jamais poderíamos nos dirigir aos pais como você. Inclusive, quando entrávamos em casa ou saíamos de casa, pedíamos a bênção dos pais. Então, a maneira como a gente se dirige a alguém diz muito da maneira como a gente pensa, né, acerca dessas pessoas. O Senhor Jesus, quando Ele introduz a oração do Pai Nosso, antes dele nos ensinar o que pedir, e os irmãos se lembram que aqui há várias petições: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia, perdoa-nos as dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação. São petições. Mas antes de Jesus nos ensinar a pedir, Ele nos ensina como devemos nos dirigir ao nosso Pai. E Ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus nos ensina duas lições, basicamente. Primeira, nós devemos orar sabendo que Deus é Pai. Ele é Pai. É interessante, irmãos, que Deus não é apenas o nosso Deus, mas Ele é o nosso Pai.
E quando nós nos dirigimos a Deus como Pai, nós estamos expressando a nossa intimidade com Ele. Não é como alguém que chega diante de um juiz, ou diante de um médico, ou de um oficial, mas nós estamos diante do Deus que é Pai. Pai nosso. Isso expressa intimidade com Ele. É muito interessante que em nenhuma outra religião no mundo os deuses são chamados de Pai, mas apenas no cristianismo. O cristianismo é a única religião que nós podemos nos dirigir a Deus e chamá-lo de Pai. E o fato de nós chamarmos Deus de Pai deveria, irmãos, impactar a nossa relação com Ele por meio da oração. Nós não estamos falando com qualquer pessoa. Nós estamos falando com um Deus que é íntimo, o Deus da aliança, o Deus pactual, o Deus que se revela a nós através da sua palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo, embora sendo Deus, Ele se dirige ao Pai chamando de Pai. Meu Pai que estás nos céus. E eu pergunto aos irmãos essa manhã, quando você ora, você enxerga Deus como um Pai? Como é que você enxerga Deus? Como um Deus distante, tirano, sempre disposto a punir aqueles que pecam, que erram? Ou como um Deus que é Pai, que é bondoso, que é perdoador, que é misericordioso? Se nós enxergamos o nosso Deus como um Pai, então não deveríamos abrir o nosso coração diante dele em oração? Rasgando diante dele a nossa alma, expondo a ele as nossas angústias, as nossas lutas, a nossa gratidão e assim por diante. Mas ao mesmo tempo que Deus é o nosso Pai, nós também somos os seus filhos. E como filhos devemos nos dirigir a Ele como filhos humildes, dependentes. Uma das coisas que mais marcou o início da minha paternidade foi o fato da minha filhinha Ana Maria me chamar de papai. Foi uma das primeiras palavras que ela disse. E ela disse pai antes de mãe. Isso me deixa muito orgulhoso. E eu estou achando que a segunda vai pelo mesmo caminho. Mas eu não sei se a Michelle está aqui ou se ela ouviu isso. Mas é tão gostoso ouvir essa palavra, papai. Porque isso estreita a relação. Torna o relacionamento mais íntimo, mais gostoso, mais natural. E Jesus então nos ensina que nós devemos nos dirigir a esse Deus como nosso Pai. Os irmãos já pararam para imaginar que nós não somos filhos de Deus, não fomos criados como filhos de Deus, todos somos criaturas. Deus só tem um filho, e Ele é Jesus Cristo. Mas Deus, em Cristo, nos adota, nos chama de filhos, e Deus agora nos dá o privilégio de chamá-lo de Pai. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Poder se aproximar de um Deus tão majestoso, tão santo, tão puro, e chamá-lo de Pai. Isso é tremendo, irmãos. Mas é por isso, irmãos, que nós devemos nos aproximar dele com reverência, com santo temor. Eu fico indignado quando as pessoas se referem a Deus como o cara lá de cima, como o homem lá de cima. Quando as pessoas brincam com o nome de Deus, fazem piadas com o nome de Deus. Como é que você reagiria se alguém brincasse com o nome da sua mãe ou do seu pai? E muitas vezes os próprios crentes brincam com o nome de Deus, fazem piadas com o nome do Pai. Irmãos, devemos orar sabendo que Deus é o nosso Pai. E é um Pai bondoso, misericordioso, justo, providente e sempre disposto a nos ouvir. E a nossa relação com Ele deve ser uma relação de proximidade
de intimidade. Quando Deus me deu o privilégio, a mim e a minha esposa, de viajar à Escócia, nós participamos de uma reunião de oração de um grupo de pastores crentes. Fique espantado, mas é isso mesmo. Lá os pastores são divididos entre os crentes e os não crentes. E eu participei de uma reunião de pastores crentes comprometidos com a palavra. E eu fiquei impressionado como eles oravam, a simplicidade daqueles escoceses, se dirigindo a Deus como um pai. E aquilo impactou o meu coração naquele dia. E eu voltei da Escócia pensando, é assim que nós deveríamos orar. Não com aquela coisa mecânica, fria, mas de maneira íntima, pessoal, particular. Como um filho que entra no quarto do pai e abre o seu coração e diz, pai, essas são as minhas lutas, esses são os meus temores. Mas o Senhor Jesus, ainda nesta oração, nos ensina que Deus não é apenas Pai, mas que Ele também é Senhor. O versículo 9 diz, Pai nosso que estás nos céus. O mesmo Deus que é Pai e que está em relação de intimidade conosco, é o mesmo Deus que também está nos céus. E aqui nós encontramos os dois aspectos da teologia, a imanência de Deus e a transcendência de Deus. Isso significa que Deus ele está conosco, Ele é imanente, Ele está presente no nosso meio, Ele habita o nosso coração, e ao mesmo tempo Deus é transcendente, porque Ele habita os céus. Você já parou para pensar como isso é paradoxal? O mesmo Deus que habita o céu é o mesmo Deus que habita o nosso coração. A transcendência e a imanência de Deus são duas coisas que caminham conjuntamente. Mas quando nós dizemos que Deus está no céu, nós estamos dizendo que Ele é soberano, que Deus reina absolutamente sobre tudo e sobre todos. Então, quando nós oramos, nós não estamos falando com um Deus qualquer, nós estamos falando com o Senhor da terra e dos céus, com um Deus que governa absolutamente todas as coisas. Nós oramos a um Deus que pode todas as coisas. Nós oramos a um Deus que é soberano, que responde às nossas orações. Nós oramos a um Deus que habita os céus, mas que também, como diz lá o livro dos Salmos, que habita com aquele que é contrito e arrependido de coração. Irmãos, muitas vezes, quando nós oramos, nós perdemos a noção de quem é Deus. E nós nos esquecemos de que Ele é soberano. De que Ele está governando cada canto desse universo. Eu me lembro de um pensador famoso na Holanda, já há livros traduzidos em língua portuguesa, chamado Abraham Kuyper. Ele foi o primeiro-ministro da Holanda, um estadista, um pastor, um homem muito culto, e ele costumava dizer o seguinte: não há 1 milímetro sequer do universo onde Deus não esteja com o seu dedo dizendo, isto é meu. É a esse Deus que nós oramos, a esse Deus que governa todas as coisas de maneira soberana, de maneira perfeita, de maneira providencial. É verdade que quando nós olhamos para tragédias como essa que aconteceu agora, foi aqui em Suzano, uma cidade próxima aqui a São Paulo, nós ficamos pensando, meu Deus, por que essas coisas acontecem? Por que o Senhor permite essas coisas? E a resposta é, eu não sei. Mas eu sei de uma verdade, que Deus continua sendo soberano. E eu sei que a tragédia poderia ser muito maior, se não fosse as mãos de Deus, protegendo, guardando muitas outras vidas, professoras e alunos. E eu sei que Deus estava lá, de maneira soberana, conduzindo todas as coisas. Quando você ora crendo que Deus é soberano?
Você ora descansando nas mãos de Deus? Entregando nas mãos de Deus a sua vida? Não é isso que diz lá o Salmo 37? Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor. Irmãos, eu creio que a grande doutrina que deveria permear toda a nossa vida como crentes é essa doutrina expressa no versículo 9. O Senhor está no céu, o Senhor é soberano. Quando nós entendemos a soberania de Deus, todas as coisas deveriam mudar na nossa vida. Nós não deveríamos mais andar ansiosos, nós não deveríamos mais ficar preocupados, porque Deus está dirigindo todas as coisas. E é isso que Jesus nos ensina. Quando nós oramos a um Deus que é Pai, e ao mesmo tempo a um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas eu quero aqui, irmãos, concluir a minha breve mensagem nesta manhã. O nosso tempo é curto. Considerando algumas coisas. Primeira, num certo sentido, Deus é Pai de todos os seres humanos, porque Ele é o Criador de todos. Isso é óbvio. Mas num sentido muito mais específico, Deus é Pai apenas daqueles que creem em seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo João, no seu evangelho, ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, nós podemos chamar Deus de Pai, porque nós temos Jesus como nosso Salvador. Você pode chamar Deus de Pai? Você tem essa relação de intimidade com Ele, através de Cristo? Ou você vê Deus como um Deus distante, frio, sempre disposto a castigar? Como é que você vê Deus? Sem Cristo, você jamais poderia chamar Deus de Pai. Segundo lugar, se você crê em Jesus, você pode então chamá-lo de Pai. E se você o chama de Pai, você deve ter intimidade com Ele. E eu pergunto aos irmãos, temos tido um tempo de oração com o Senhor? Na presença dEle? Temos orado? Temos investido 10, 15, 30 minutos do nosso tempo para falar com Ele? Desenvolva um relacionamento de intimidade com Deus por meio da oração. Eu digo uma coisa, irmãos, muitos estão buscando experiências extravagantes, fora da palavra. Muitos vão aqui, acolá, sobem acolá, porque querem buscar experiências fora da palavra. Mas eu digo que a melhor experiência que o crente pode ter é quando ele entra no seu quarto e ele pode falar com Deus. E um Deus tão majestoso, e mesmo assim chamá-lo de Pai. Essa é a melhor experiência que um crente pode desfrutar na vida. Entrar no seu quarto e falar com Deus, chamando de Pai. Eu termino com a frase de um pastor que disse o seguinte: quando a eternidade chegar, nós nunca mais precisaremos dizer que estás nos céus, porque em Cristo nós estaremos com Ele no céu para todo sempre. Mas certamente diremos por toda a eternidade, nosso Pai. Já parou para pensar nisso? Nós nunca mais diremos que estás nos céus, mas por toda a eternidade nós diremos, nosso Pai. Comece hoje uma relação de intimidade com o Senhor, que perdure por toda a eternidade. Deus é Pai e Deus é Senhor.
Que Deus os abençoe. Amém. Vamos cantar um hino antigo. Inclusive a letra não está no nosso cenário, mas nós já ensaiamos e ele é muito bonito. Ele nos prepara para a ceia do Senhor. Diz ele: fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor. Talvez muitos de vocês aqui conhecem, já ouviram e não cantam, quem sabe, há muitos e muitos anos. Então vamos cantá-lo nesse momento, com alegria no nosso coração. Fala minha alma, ó Cristo. Vamos colocar em pé o som do piano e louvar ao Senhor. Nath, espera só a projeção. Isso, pronto. Obrigado. Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faz-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar para do reino eterno a vida abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faça-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Amém, irmãos. Podem se assentar, quero convidar os presbíteros. Aqueles irmãos que já foram previamente avisados. Obrigado, irmã. Tudo bem, Claudião? Paz. Marcos. Isso. Presbítero.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Apenas um versículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, nós estamos diante da mesa do Senhor, e é nosso dever nos aproximar dela de maneira digna, e para isso precisamos examinar o nosso coração à luz da palavra do Senhor. Façamos isso de maneira reverente. Fala, Senhor, a nossa alma nesta manhã. Fala-nos com ternura. Fala-nos com amor. Comunica, Senhor, a nós a bênção da comunhão com Cristo Jesus. Neste momento, ó Pai, que vamos participar do pão e do vinho, do Teu corpo e do Teu sangue, pedimos-te, prepara o nosso coração. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Purifica, Senhor, o nosso coração, para que o nosso culto, ó Deus, seja agradável na Tua presença. Que possamos, ó Deus, participar de maneira digna e sermos grandemente abençoados pelo Senhor. Abençoa, Senhor, esses elementos, que neste momento, ó Deus, serão entregues como símbolo do amor de Cristo por nós. Que sejam eles, ó Deus, alimentos para a nossa alma. Pedimos, ó Deus, fortalece a Tua igreja, em Cristo Jesus. Amém. São convidados à ceia do Senhor todos aqueles que foram batizados nesta ou em outra igreja evangélica fiel, bíblica, e está em plena comunhão com ela também. Se você ainda não foi batizado, não professou sua fé, sinta-se desafiado a fazê-lo, para que você possa também participar da bênção da comunhão com Cristo Jesus. Na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A gente costuma com um pão e vinho. Obrigado.
Porventura, algum irmão ou irmã visitante foi omitido na distribuição do pão? Por favor, se manifeste para que seja servido. Diz o Senhor: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. De modo semelhante, tendo o Senhor tomado o cálice, disse: este é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Todos aqueles que participaram do pão, podem e devem participar também do cálice. Algum irmão ou irmã visitante foi omitido na distribuição do cálice? Por favor, se manifeste para que seja servido.
Disse o Senhor: este é o sangue da nova aliança, fazei isto em memória de mim. Disse o Senhor: este é o sangue da nova aliança, fazei isto em memória de mim. Este é o sangue da nova aliança, fazei isto em memória de mim. Coloquemo-nos em pé, irmãos. Graças te damos, ó Deus, por esse tempo de adoração ao teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque viemos aqui para render-te graças e louvores por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, porque aqui, nesta igreja, nós podemos te adorar em espírito e em verdade, de acordo com a tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque aqui nós temos um culto verdadeiramente espiritual. Um culto a Deus que exalta a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Obrigado porque nesta manhã fomos mais uma vez lembrados que Jesus pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. E Ele nos dá a certeza e a garantia da vida eterna para todos sempre. Senhor, por meio desta comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos, te pedimos, fortalece, Senhor, a tua igreja até a volta gloriosa de Cristo Jesus. É neste nome que nós oramos. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Que a maravilhosa graça redentora de Cristo Jesus, o eterno, insondável amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito permaneçam sobre vós, irmãos e irmãs, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém, tríplice. Os irmãos podem assentar-se.